Vamos falar sobre verrugas na parte íntima da mulher. Será que todas as verrugas têm relação com HPV? Dani, bem-vinda novamente, explica para nós. Obrigada, Mari. Nem todas as verrugas na região íntima são causadas pelo vírus do HPV. Então, coisas que a gente sempre fala aqui, né, Mari, a importância da gente ser avaliada, a importância de você ter algum sintoma, uma coceira, ou percebeu alguma manchinha, alguma verruguinha, você procurar atendimento médico. Então, por exemplo, uma consulta online que a gente faz hoje é comum, você pode tirar uma foto para mostrar depois para sua médica o que apareceu. Você vai na consulta, a gente avalia para ver se essa verruga é causada ou não pelo HPV. A maior parte do desespero das pacientes quando ela vê uma verruga é porque ela associa ao HPV. Né? E ainda tem todo um mito, né, todo um tabu de o HPV estar relacionado à doença sexualmente transmissível. Então, por isso que é tão importante marcar a consulta. Ir na consulta para a gente avaliar se realmente isso é uma verruga de HPV e tem tratamento. E o mais importante é o segmento que vai ser feito, né? O HPV hoje a gente tem tratamento para HPV. Então, as verrugas de HPV, elas podem ser retiradas. A gente orienta a fazer vacina de HPV, porque a gente sabe hoje que fazendo a vacina de HPV, isso ajuda a eliminar o vírus do corpo e proporcionar que essas mulheres não tenham novas apresentações dessas verrugas de HPV. Dani, quando a gente pensa em uma verruga que não tem ligação com HPV, qual é a causa? Por que ela se forma? Também é indicado tirar? Depende da avaliação e da escolha da paciente? Como que funciona essa abordagem? Bem importante isso, Mari, por isso que a paciente tem que ser avaliada, né? Tem muitas manchas na pele, verrugas ou não, que elas podem estar associadas à idade, elas podem estar associadas à genética, elas podem estar associadas ao contato, né? Dermatite de contato. Então, essa paciente tem que ser avaliada. Na maior parte das vezes, não é indicado ser retirado, porque na maior parte das vezes isso pode fazer parte do corpo da mulher, tá? A verruga do HPV tem indicação sim, né, de ser retirada, porque isso faz parte do tratamento. Então, retira essa lesão ali e faz todo esse acompanhamento conforme eu falei. Esse tratamento, quando a gente retira essa verruga, ele é feito no consultório mesmo? É algo tranquilo? Ou precisa de uma internação? Como que é o pré e o pós? Tem várias formas de retirada, né? Então, por exemplo, a verruga do HPV, ele pode ser queimado com ácido, que é um ácido conhecido como ATA. Ele é feito no consultório, tem uma discreta ardência nessa aplicação, mas ele é tolerável no consultório. A maior parte das pacientes não tem necessidade nem de anestesia, tá? Você pode ser retirado também com um mini bisturi, que, por exemplo, tem da dermatologista que tem isso mais fácil no consultório, que costuma fazer essa retirada, tá? E aí, quando são verrugas muito grandes, que a gente chama isso de condilomas, aí sim, aí tem alguns casos, hoje isso não é mais tão comum, né, na nossa prática, mas aí esses casos, quando é muito grande, são muitas verrugas de HPV, que aí isso pode doer, né, se a gente vai queimar, isso pode ser indicado a paciente ir no hospital, fazer uma anestesia para ser retirada dessas lesões, mas isso não é o mais comum. Na maior parte das vezes a paciente chega com uma que outra verruguinha, a gente consegue queimar isso no consultório. Por isso que é tão importante vir em consulta, porque às vezes essa paciente já sai do consultório com parte do tratamento resolvido. Dani, e quando a gente pensa nessas verrugas, falando das que não têm ligação com o HPV, elas podem aumentar, elas podem ir crescendo, aumentar tanto de tamanho quanto de quantidade? Sim, Mari, isso é uma coisa muito importante na medicina, né? Por exemplo, às vezes a paciente chega e ela fala, Dani, eu tô com essa manchinha aqui. Então, por exemplo, a gente às vezes olha e fala, olha, eu não tenho certeza do que é isso daqui, mas ela mudou nos últimos meses, nos últimos anos, então toda alteração de pele, tá? E claro, a gente tá falando de região íntima aqui, mas toda alteração que muda o padrão, ela tem que ser avaliada. Então, uma mancha, vamos usar como mancha ou verruga, tá? Uma mancha ou uma verruga ou uma lesão na pele que mudou de tamanho, aumentou ou diminuiu, que mudou de cor, que mudou de regularidade na borda, né? Que às vezes ela é mais verrucosa, menos verrucosa, às vezes ela é mais pedicular, tipo um pólipo. Mudou o padrão dessa lesão,
tem que ser avaliada. Daí, como que é feita essa avaliação? Normalmente é retirada, ou toda, ou retirada uma parte, depende da lesão, e toda substância, né, que é retirada do corpo do paciente tem que ser enviado para análise. Então, isso é feito uma análise, né, que as pessoas conhecem como biópsia, uma análise anatomopatológica para descobrir o que é isso para ser feito o tratamento. E isso nos dá um norte, né, para a gente saber o que vem pela frente, qual o tratamento e poder tranquilizar essa paciente, porque as pessoas olham ou deixam passar, acham que o que a vizinha fez ali, usou uma pomadinha e deu certo, e aí a gente pode estar negligenciando a nossa saúde, né? Mas isso é muito importante porque a gente ouve falar de câncer de pele e existe câncer de pele na região íntima. Né? Então, se você tem uma lesão e ela mudou de padrão, tem que ser avaliada. Você tem que consultar e na maior parte das vezes, se mudou esse padrão, é feita sim uma biópsia, é encaminhada para análise para ver qual é o tratamento necessário. Olha só que importante, né, Dani? E quando a gente tem informação, é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tendo conhecimento, a gente sabe para que rumo ir. E por isso que a gente sempre frisa aqui da importância das consultas de rotina, né? Porque qual é a mulher que com frequência, uma vez por semana, todos os dias, uma vez por mês, pega um espelho e olha a parte íntima? E quantas coisas acontecem ao decorrer dos dias, dos meses, dos anos, e a pessoa nem sabe. E o ginecologista acompanhando sabe. E tem mulheres que nunca se olharam, né? Tem mulheres que eu recebo no consultório de 50, 60, 70 anos e nunca se olharam. E talvez a gente nunca vá conseguir que essa mulher pegue um espelho e se olhe. Então, mais importante ainda, passar em consulta e ser olhada. Se essa mulher não se olha, alguém tem que olhar essa mulher. Então, às vezes eu pergunto, essa mancha faz tempo que está aqui? Não sei. Mas eu no consultório vi. Se ela veio todo ano, eu estou acompanhando. Se essa mancha está do mesmo padrão ou não. Isso é muito importante. Você faz um relatório da área, escreve tudo justamente para poder acompanhar. Aí você vai lá, vai ler, não tinha. Isso, a gente coloca aspecto, coloração, mais ou menos tamanho, tá? Então isso é muito importante, isso faz parte da consulta. A paciente vem para ser examinada, às vezes o exame ali físico, quando a gente está olhando, ele demora alguns minutos, 5 minutos, mas a gente como médica foi treinada para olhar todas essas coisas nesses minutos. Adorei. Obrigada por dividir conosco tanta informação e até a próxima. Obrigada, Mari, até a próxima. Câncer de cabeça e pescoço. Como a fisioterapia entra nesse assunto? Óbvio que eu trouxe a Mi, a nossa fisioterapeuta, para nos explicar tudo. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari, pelo convite. Quando a gente pensa aí nesse assunto, né, câncer de cabeça e pescoço, como que entra o teu trabalho? Qual é a atuação do fisioterapeuta? Então, como fisioterapeuta em oncologia, eu atendo esses pacientes com câncer de cabeça e pescoço há muitos anos. Esses pacientes, eles têm muitas sequelas em virtude do tratamento, tanto cirúrgico quanto da radioterapia. Mas as pessoas não conhecem, inclusive nas universidades a gente não tem uma formação específica para estarmos aptos a atender esses pacientes. Esses pacientes, muitas vezes, eles têm complicações que alteram muito a qualidade de vida, complicações na fala, complicações no movimento. Então, é um paciente, muitas vezes, que acaba ficando com o rosto muito inchado, tendo linfedema de face, acaba não conseguindo elevar o ombro, porque eles fazem uma cirurgia que a gente chama de esvaziamento cervical, e com o esvaziamento eles têm lesões nervosas, e essas lesões levam o paciente a uma incapacidade no dia a dia absurda, então não consegue mais trabalhar porque não mexe mais o ombro. Alguns pacientes podem ter uma complicação que a gente chama de trismo, eles não conseguem mais abrir a boca em virtude de uma contratura da musculatura mastigatória. Nós temos pacientes que não conseguem mais ter lubrificação na região da mucosa oral em virtude da radioterapia.
E é cada vez mais comum, porque é um tipo de câncer muito associado ao álcool, associado à bebida, a cigarro, e também associado ao HPV, né, por contaminação via oral, em virtude, né, da grande disseminação. Então, o sexo oral também é um dos responsáveis pela transmissão do HPV e um dos causadores do câncer de cabeça e pescoço. Então, espera-se ainda uma epidemia de câncer de cabeça e pescoço, que entra boca, mucosa jugal, língua, palato duro, palato mole, então toda a região da cavidade oral, região, né, de parte de laringe, de faringe, então cordas vocais, tudo isso entra em cabeça e pescoço, além de tumores na região da face. Então nós temos aí uma ampla região acometida por grandes disfunções, e o fisioterapeuta ele vai trabalhar essa funcionalidade do paciente, trazendo ele para uma vida mais ativa, mais produtiva, já que principalmente esses pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço mais jovens, por conta do HPV, eles têm, né, uma vida de trabalho, às vezes trabalho braçal e tudo mais, então a gente traz essa função novamente para o paciente. Nossa, que importante a gente falar sobre esse assunto, né, Mi? E a gente sabe que agora em julho a gente tem um mês que é justamente voltado para falar sobre isso, né? Exatamente. Assim como a gente tem o Outubro Rosa, a gente tem o Novembro Azul, a gente tem o Julho Verde, que é o mês onde trabalha-se muito a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Cigarro, álcool, a contaminação pelo HPV, né, via oral. Então, tudo isso é muito falado. Então, o Julho Verde tem crescido muito e muita gente não sabe, não conhece, nunca escutou. E a gente percebe uma população com esse tipo de câncer crescendo cada vez mais. Então, nós temos uma equipe multiprofissional, uma equipe da reabilitação para trabalhar com esse paciente, porque o tratamento do câncer, ele é muito, muito rigoroso e traz muitas disfunções para o paciente. Então, é um paciente que não consegue... Imagina, né? Eu estou aqui conversando contigo, as pessoas estão aqui me olhando, então imagina se eu tivesse alguma alteração no rosto. É a primeira coisa que as pessoas olham. Então, o paciente ele já é aquele paciente mais visível. Então, passa um paciente que teve câncer de cabeça e pescoço na sua frente, você já percebe. É um paciente que chega e não consegue se comunicar, porque tirou metade da língua, porque tirou cordas vocais, porque teve um câncer de laringe. Em virtude dessas manipulações cirúrgicas, ele não consegue se comunicar também. Não consegue levantar o ombro, porque teve lesão nervosa. Não consegue abrir a boca, então não pode ir num restaurante, não pode comer, às vezes, uma coisa mais gostosa, porque precisa de uma amplitude de abertura de boca que não tem. Então, nós temos muitas, muitas disfunções que precisam de atenção. Esse paciente, ele precisa de atenção para ter qualidade de vida. Mi, e tu está organizando um curso, conta para nós mais detalhes sobre. Então, esse final de junho, dia 28 de junho, eu vou fazer um curso online, já que é uma defasagem muito grande de profissionais que saibam atender essas sequelas, né, tanto na graduação quanto em cursos, pós-graduações, enfim. Então, vai ter uma formação online voltada aos fisioterapeutas para que realmente entendam, aprendam o que eles podem esperar de um paciente que teve o câncer de cabeça e pescoço em relação às suas disfunções. Então, vai ser uma formação bem legal. Então, a pessoa já vai entrar ao Julho Verde entendendo essas possibilidades e abrindo também mais uma via aí de atendimento, mais uma possibilidade de atendimento, de atenção ao paciente com câncer. Que legal. E como que faz para participar do teu curso? Quem são os profissionais que podem participar? Conta mais detalhes. O curso ele é dedicado aos fisioterapeutas e nas minhas redes sociais, né, tem todas as formas de inscrição, né? Então, a gente tem um link de acesso, o valor está super acessível, então, para que as pessoas realmente escutem mais sobre isso e aprendam, já que também como professora eu entendo dessa necessidade grande. Então, quem me acompanha, né, ou irá me acompanhar nas redes sociais, vai conseguir se inscrever com bastante facilidade. Sensacional. Obrigada, Mi, por
levantar essa bandeira, por trazer essas informações, dividir tanto conteúdo conosco. Eu adorei saber sobre esse assunto, que realmente a gente fala aqui sobre muita coisa da área de saúde, mas eu ainda não sabia sobre o Júlio Verde. Então, sensacional, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Mari. Vou te mostrar algumas opções de brinquedos para locação que a Baby Boom tem. E eu tenho certeza que você vai amar. Vicky, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Quando a gente pensa aí nas opções, você tem separada por faixa etária. Então eu queria que tu explicasse para nós o que você tem desde lá do comecinho, né? Quais são os principais itens. Porque a gente fala em brinquedos, mas não são só brinquedos, né, Vicky? Sempre que a gente vai fazer a nossa curadoria, nós procuramos itens que que desenvolvam habilidades diferentes no bebê. Então, várias brincadeiras, às vezes, começam com um propósito, mas tomam outro rumo. Então, sempre que a gente vai investir num brinquedo novo, a gente tenta procurar algo diferente, algo inovador, que busque aprimorar as habilidades do bebê de uma outra maneira. Então, às vezes, a gente pensa, um tapetinho. Um bebê, assim, de 0 a 3 meses, usa muito tapetinho de atividades. Só que ter um tapetinho, hoje, a gente sabe que não basta. Porque o primeiro é em preto e branco com alto contraste, para que o bebê consiga ver os desenhos, porque ele ainda não enxerga as cores. Depois, um com pianinho, porque ele já começa o desenvolvimento motor, a chutar, a tentar pegar. O terceiro já com um arco de brinquedos, porque ele tenta com o movimento de pinça alcançar os brinquedinhos. Então, ter um tapete hoje já não basta. Antes a gente ficava, um tapetinho lá para a primeira fase do bebê. Hoje que a gente sabe as diferentes habilidades que o bebê desenvolve até nesses primeiros meses, um brinquedo só não basta. Às vezes a gente pega um para engatinhar. Às vezes uma abelhinha que engatinha, um caracol que engatinha, cada um que se locomove sozinho, mas cada um tem a sua especificidade. Então, ter um só não basta. Não tem um brinquedo para engatinhar, um tapetinho. Por isso que o aluguel é tão interessante. A gente consegue, no mesmo brinquedo, desenvolver habilidades diferentes. Superou essa habilidade, parte para o próximo. Que legal. E quando a gente pensa, você falou aí do 0 aos 3 meses, tem a questão do tapetinho, aí depois tem para a fase do engatinhar. O que mais que vocês têm aí no site? Mentaliza o site aí e fala para nós. Eu imagino que sejam muitos produtos, mas os mais procurados. Mari, nós temos uma diversidade bem grande de brinquedos, até porque numa mesma habilidade a gente tem várias opções. Caso a mãe queira trocar, caso ela queira seguir, caso queira desenvolver alguma outra coisa que não é de acordo com a faixa etária, às vezes a mãe chega pedindo pra gente, o que tem para 6 meses? Primeiro a gente pergunta, que habilidade o bebê está desenvolvendo? Porque não necessariamente todos desenvolvem a mesma habilidade nos 6 meses. Então a mãe começa, não, ele está se interessando por apertar botões, se interessando por abrir e fechar, empilhar bloquinhos, brinquedos de encaixe. Então, apesar de termos tudo separado pela faixa etária, também temos pela fase de desenvolvimento. Precisa fazer o tummy time, fortalecer pescoço e costas, desenvolver movimento de pinça, desenvolver ação e reação. Então, quando joga um bloquinho, o bloquinho cai e acende uma luz. Então, além da faixa etária, que norteia bastante, não vamos fugir, mas a fase de desenvolvimento é o nosso marco mais interessante, mais específico, porque às vezes com 9 meses uma criança está desenvolvendo uma habilidade de 11, uma de 6 meses ainda está aprimorando uma habilidade de 4, 5 meses, então a fase de desenvolvimento é bem interessante. Além de tapetinhos, além dos itens sensoriais, a gente tem muito procurados os apoiadores, que são os brinquedos que ajudam a caminhar. Não são mais aqueles antigos andajá, que o bebê ficava sentadinho, cercado pelas rodas, porque são muito perigosos. Risco de tombamento, prejudica a formação do quadril e das perninhas, então esse a gente não trabalha de jeito nenhum. Ainda que ainda tenha procura, não vale a pena. Nem alugando, nem pegando emprestado, nem pedindo para amigo, primo, não vale a pena. A diferença do apoiador é que o bebê consegue se firmar nas alças do brinquedo, dar os passinhos quando sentir confiança, se não quiser mais, titubeou, o bebê larga o brinquedo e se senta. Então não tem risco de tombar, virar para frente, cair para o lado, não força quadril, não força perninhas, tudo realmente seguindo
o desenvolvimento dele de forma bem natural, apenas de uma forma mais lúdica para os primeiros passos. Aquele finalzinho da confiança que eles precisam antes de soltar a mãozinha da mãe, para isso que serve esse brinquedo. Que legal. E vocês têm também bicicletinha? Fala para nós um pouquinho sobre. Temos a primeira bicicletinha do bebê, que é aquela que ainda tem todas as rodinhas, bem baixinha, a bicicletinha desse tamanho aqui, bem pequenininha, a primeira bicicleta. Depois as bicicletas de equilíbrio, sem pedal, que o bebê vai, a criança, né, depois de 1 aninho e meio, quase 2, vai sabendo se impulsionar com as pernas, primeiro uma, depois a outra, fazendo um movimento de impulso, para preparar para andar com a bicicleta de pedal. Então, conseguimos seguir aí uma ordem cronológica também, de acordo com o tamanho, para que depois eles fiquem super independentes na bicicletinha mesmo para pedalar. Sensacional. Vicky, quando a gente pensa aí na questão do aluguel, vocês têm planos? A pessoa pode alugar pelo tempo que ela quiser? Como que funciona essa questão? Mari, a gente não trabalha com planos porque a gente valoriza muito a liberdade das famílias. Não quer mais, não fica preso a créditos, não fica preso a saldo. Pagou, alugou, enjoou, devolveu, encerrou. Então, a gente não gosta de que nenhuma família fique presa a um plano, a uma assinatura. Todo mundo é bem livre. Ah, eu quero ficar renovando, quero trocar de brinquedo todo mês, a cada quinzena. Que ótimo. Vou viajar, vou passar um tempo fora. Não tem nenhuma amarra. Então, quer, sentiu vontade, sentiu necessidade, aluga. Não quer mais, encerrou o ciclo, não precisa mais brincar, vai viajar. É só devolver, não tem nenhuma pendência. Então, a gente gosta de deixar as famílias bem livres. Nossos brinquedos têm o prazo mínimo de 15 dias de locação, renováveis quantas vezes a família quiser, e para períodos mais longos, acima de 30 dias, a gente tem valores diferenciados com descontos. Você falou sobre um ponto que eu acho bem importante da gente falar, que é a questão da viagem, né? Às vezes, a família vai viajar para visitar os avós, enfim, e aí quer levar os brinquedos, ou quer levar uma banheira, algo que vá usar, e em casa ela não é tão fácil de desmontar, é tão prática, e eu sei que você tem justamente esses objetos que são para facilitar no transporte, nas viagens. Sim, Mari, a gente trabalha com itens de viagem portáteis, então bercinho portátil, banheirinha dobrável, dá para levar tudo no bagageiro do carro sem comprometer espaço de mala. A família continua viajando, não é só o bebê que viaja. E sim, a gente tem várias famílias que, apesar de ter todos os itens, alugam com a gente para não precisar desmontar o quartinho, não precisar desmontar o banheirinho do bebê. Então, de forma bem prática, a gente tem os itens que ficam pequenininhos, cadeirinha de alimentação do tamanho de uma bolsinha, banheira do tamanho de uma bolsinha, os berços também já acompanham a bolsa de viagem. Então, bem fácil viajar com o bebê hoje, não precisa se preocupar se vai ter onde dormir, se vai conseguir dar banho, se vai ter que dar a comidinha no colo. Não precisa, só levar, tudo bem compacto, bem fácil, e a viagem hoje não é mais um problema com o bebê. Eu adorei, obrigada por dividir um pouquinho da Baby Boom conosco. Sempre um prazer, Mari, obrigada. Se você recebeu o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, endometriose, obesidade, isso é sentença de infertilidade? Doutor, me conta, é sentença de infertilidade ou existe tratamento? Existe tratamento. Para cada causa de infertilidade, a gente tem um tratamento específico, né? Varia muito conforme a idade da paciente, o fator específico feminino, o fator masculino, se ele existe ou não. Mas sim, temos tratamentos para todas essas patologias que tu comentou. Então, pensando aí, vamos falar sobre elas. Síndrome dos ovários policísticos, o que é e o que a gente, por que atrapalha, né, então, na fertilização? O maior problema da mulher com a síndrome dos ovários policísticos é a anovulação crônica e também uma possível resistência à insulina. Mas o final de tudo é que essa mulher muitas vezes não ovula. Né? Então ela tem ciclos menstruais muito longos, ou seja, ela demora muito tempo para menstruar. Por quê? Porque ou ela não ovula, ou porque ela demora para ovular, então acaba não acertando o dia da ovulação para conseguir engravidar. Então esse é o principal fator da síndrome do ovário policístico. E dentro da síndrome existem vários, subtipos de pacientes, né? Existem pacientes com ovário policístico que são muito magras e outras que são obesas e que têm uma dificuldade associada ao sobrepeso.
Então, para cada tipo de paciente, a gente vai ter um tipo de tratamento, né? Mas sim, a síndrome dos ovários policísticos, ela atrapalha para engravidar, e existem vários tipos de tratamento, né? O primeiro, eu diria que seria a mudança do estilo de vida, né? Para diminuir essa resistência à insulina, perder peso, exercícios físicos, uma alimentação balanceada. E tratamentos mais complexos, em algumas vezes a gente tem que sim levar essas pacientes para uma fertilização in vitro. Mas não é uma sentença de infertilidade. Não é uma sentença. E quando a gente pensa aí na endometriose, porque esses 3 diagnósticos eu vejo muito ligado com isso. Eu não vou poder ser mãe porque eu tenho ovário policístico, ou eu não vou poder ser mãe porque eu tenho endometriose ou porque eu sou obesa. Então hoje eu quero justamente falar sobre isso. Endometriose. Não pode ser mãe? Pode, eu recebo todos os dias muitas pacientes que às vezes já consultaram até com outros colegas e vêm esclarecer dúvidas sobre endometriose. Muitas vezes porque não entenderam bem o que é a doença ou o que ela causa que leva à infertilidade. Mas sim, também é uma doença tratável, ela é benigna. Eu sempre explico para as pacientes que a endometriose não aumenta, por exemplo, o risco de câncer, seja ele de qualquer tipo de câncer na mulher, mas ela é uma doença que sim causa infertilidade, além da dor pélvica crônica e que acaba prejudicando até mesmo na qualidade de vida dessas pacientes, né? Mas sim, ela tem tratamento, alguns tipos de tratamento mais focados nos sintomas, né, os tratamentos hormonais. O principal tratamento que eu diria que é o cirúrgico, né, onde a gente remove a doença, e até mesmo, dependendo do grau dessa endometriose, da idade da paciente, da quantidade de óvulos que ela tem, né, da reserva ovariana, a gente acaba levando a paciente para uma fertilização in vitro. Mas também não é uma sentença, né? É possível ser tratada e é possível sim que uma mulher com endometriose, às vezes até em graus mais severos, possa engravidar até mesmo espontaneamente. Olha só. E a outra questão é a obesidade. Então, uma mulher obesa, ela não pode ser mãe? Ela pode sim. Também tem que ser investigado o motivo que essa mulher não está engravidando. Sim, a obesidade atrapalha. Isso é uma verdade, né? O excesso de gordura na mulher provoca alterações hormonais, uma delas levando até mesmo a uma ovulação crônica. Então, sim, o tratamento da obesidade pode ajudar ela a engravidar, somente da obesidade, claro, tem que ver os outros possíveis fatores associados para que essa mulher consiga engravidar. Mas sim, é possível. Quando a gente pensa em todas essas situações envolvendo a infertilidade, existem suplementos que podem auxiliar? A gente sabe que uma fórmula mágica não tem. Então, são várias coisas, vários fatores que juntos, aí sim eles têm um peso grande, né? Exatamente. Eu recebo todos os dias pacientes que já estão usando uma série de suplementos na tentativa de ajudarem a elas a engravidarem. Mas eles não são o que vão fazer uma paciente engravidar, né? Cada dia mais a gente tem fatores nutricionais sendo descobertos que interferem na fertilidade, mas uma dieta balanceada, uma alimentação boa, exercícios físicos são muito mais importantes do que se ficar tomando comprimidos todos os dias com um monte de vitaminas e coenzimas que se utilizam, né, que podem até auxiliar, mas não são eles que vão definir se uma mulher vai engravidar ou não, com certeza. Às vezes a pessoa está investindo um valor alto, né, em suplementos e vitaminas, mas não está fazendo o básico bem feito. Né? Não está praticando atividade física, não está dormindo bem. Exatamente. Não mudou a alimentação, aí come mal, e aí toma um refrigerante com bastante açúcar, com todas as vitaminas. Então daí não condiz muito, né, com chegar no que se quer. Exato, claro que tem que se investigar como que está a vida dessa paciente, a qualidade de vida, a qualidade da alimentação, tudo isso é importante, né? E, claro, associar isso aos possíveis fatores de infertilidade para aí sim se realizar o tratamento mais focado nisso. Adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós e por lembrar que determinados diagnósticos não são sentença de infertilidade. Claro que depois de um bom estudo, de conhecer essa mulher, ela pode sim receber esse diagnóstico. Você é infértil e não tem como engravidar.
de forma natural, a gente precisa de uma verdade. fertilização. Mas, assim, ouvir esse diagnóstico e já concluir que você é infértil, daí você precisa conversar com o Dr. Felipe Lanner, tá? Isso aí. Até a Agende sua próxima. consulta. Obrigado. Você em algum momento já fez algo só para agradar o outro e se desagradou? Hoje a gente vai falar sobre a importância da gente dizer não para determinadas situações e pessoas. Eu trouxe a Aline, é nossa psicóloga, justamente para nos ajudar a pensar um pouquinho sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada. É bem comum as pessoas, muitas vezes, não estarem com vontade de fazer determinadas coisas e falarem sim só para agradar o outro. E onde eu fico, onde a minha vontade fica, né? Às vezes tu queres começar uma dieta, mas acaba comendo macarrão porque o teu marido queria. Isso não é preocupante? Perigoso? Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em autoconhecimento, em autocuidado, dizer não é extremamente importante. Porque não é só simplesmente dizer não, é estabelecer limites. Então, qual é o meu limite em determinada situação? Então, nesse contexto alimentar que você trouxe como exemplo, que acontece muito e é muito frequente essa queixa, né? Então, um parceiro está querendo emagrecer, por exemplo, e o outro fica pedindo comidas que a outra pessoa gosta, enfim, isso acaba gerando, às vezes, até conflitos. Mas a questão mais importante é, você precisa definir quais são as suas prioridades e, a partir disso, estabelecer o que é importante para você. Então, muitas vezes, não precisa ser 8 ou 80, né? Então, às vezes tem essa questão a pessoa pediu uma pizza e eu quero comer, mas eu decidi não comer. Mas, geralmente, quando eu comia 5 pedaços e, enfim, às vezes eu posso comer 1 pedaço. Não preciso não comer aquela pizza. Mas quando eu decido não comer, aí eu tenho que fazer o que é importante para mim. Então, hoje eu não vou comer pizza. Não importa quem tenha pedido. Aí você faz um combinado contigo, né? Então, esse é o meu limite. Hoje eu não quero, hoje eu não estou disposta. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de negar comida, né? Então, vai na casa da sogra, vai na casa da mãe, e aí tem muita coisa à disposição. Ou a pessoa fez exatamente porque você estava indo lá visitar aquela coisa gostosa que você gosta. E aí sempre fica um dilema, né? E eu costumo dizer que às vezes a gente deixa a situação mais pesada do que ela deveria ser. Porque aí vem aqueles pensamentos extremistas. Eu não posso comer. Não, eu não vou comer nada, mas assim, eu não vou comer nada daquilo que eu gosto, que está ali à disposição, mas às vezes depois eu vou chegar em casa e vou comer muito mais. Então, é sobre as escolhas que a gente faz. E cuidar sempre com esses pensamentos extremistas, né? Do 880, então, não vou comer nada, não posso comer, porque aí às vezes fica com aquela pressão, eu não posso comer, eu não posso comer. Mas daqui a pouco tu come, e aí geralmente tu exagera, quando tu fica muito nessa restrição. Olha só como são vários pontos, e é realmente isso, né? Quando a gente fica no extremo, não como. Quando tu volta, tu nunca volta devagar. Tanto que é por isso que as pessoas têm o efeito sanfona. Uhum. Emagrece porque estava naquele pico do extremo e depois engorda tudo de novo e mais porque vem com toda aquela... o equilíbrio é tão difícil de encontrar? Um pouco. Se a gente for parar para pensar, por que o equilíbrio é difícil de encontrar? É porque a mentalidade da maioria das pessoas é chegar no melhor cenário, no cenário ideal, rápido. Então, quando alguém quer perder peso, ela não vai se contentando muitas vezes com aquele meio quilo que ela perdeu. Ela quer perder aqueles 10 quilos e aí o foco é naquilo, né? E às vezes não conseguir os 10 quilos almejados vai fazendo com que ela não valorize o processo e muitas vezes tem mais recaídas, digamos assim. Né? Eu costumo dizer que, assim, em todo o processo, para qualquer coisa que a gente quer fazer que exige esforço, que exige mudança de comportamento, emagrecer é um deles, atividade física, guardar dinheiro, enfim, tudo isso exige com que você faça um passo de cada vez, porque tu não consegue chegar naquele ideal do dia para a noite.
precisa de uma construção. Isso envolve motivação, isso envolve disciplina, isso envolve empenho. E aí você tem que ter algo que faça com que você queira chegar naquele objetivo. E muitas vezes o que acontece é que a gente se perde porque quer tudo de uma forma mais imediata, que é uma coisa mais milagrosa, um resultado muito rápido. E é como tu disse, nem sempre o que vem rápido se mantém. Como as pessoas são imediatistas, né? E como isso é frustrante. Mas a nossa cultura, ela está hoje em dia muito para o imediato. Né? Então, tu abrir uma rede social, tu tem uma enxurrada de informações imediata. Né? Então, assim, as pessoas parece que conseguem as coisas mais fáceis. Né? Então, nesse contexto de redes sociais, por exemplo, eu vejo muitas pessoas vindo, né, com falas assim frustradas, porque fulano consegue, eu não consigo, eu nunca consigo, para mim tudo é difícil. Essas distorções cognitivas, muitas vezes, elas vão fazendo com que a gente não consiga manter esse passo a passo que é necessário. Né? Então, o emagrecimento, atividade física, ela exige uma constância e nem sempre a gente está disposto a isso, só que a gente precisa entender que não precisa ser todo dia 100%. Então, às vezes, as pessoas se cobram para ter um 100% que não é saudável. Então, na primeira semana eu faço todos os dias 1 hora e meia, mas depois eu não consigo manter. Então, às vezes, é melhor você ir começando devagar e mantendo o que você consegue construir, do que muitas vezes ficar nessa questão de tenho que fazer no melhor cenário ou do jeito perfeito. A gente fala também sobre a questão de curtir o processo. E as pessoas não querem, a pessoa quer curtir realmente o que levou ela para o fundo do poço. Se é a questão alimentar, se é às vezes bebida, droga, curtir aquilo ali é legal. Mas curtir o processo que vai ter tirado ali é doloroso. E isso é estranho. É porque a busca pelo alívio do sofrimento, né? Então, hoje as pessoas têm muita dificuldade em tolerar o desconforto. E toda mudança de comportamento, ela vai exigir com que você tolere o próprio desconforto. Então, se eu quero muito comer, eu adoro comer, e eu decido que eu preciso ter um plano alimentar, eu preciso ter escolhas mais saudáveis, isso faz com que eu tenha que lidar com o desconforto. Então, eu vou escolher o desconforto ou de deixar de comer algo que eu quero comer muito, ou o desconforto de comer e daqui a pouco eu não conseguir atingir o objetivo que eu quero. Então, essa tolerância ao desconforto, ao mal-estar, é algo que hoje em dia as pessoas estão com mais dificuldade. Seja pelo esse imediatismo que a gente vê, né, e convive a todo momento, mas essa é uma grande virada de chave, quando eu aprendo a tolerar o meu próprio desconforto. Isso em todas as áreas, né? Não só do emagrecimento, eu preciso tolerar o desconforto, às vezes de ter uma relação que eu preciso me posicionar, que vem a questão do não que a gente estava falando, né? Então, assim, dizer não também dá desconforto. Né? Alguém me pedir algo e eu me priorizar e dizer não para aquela pessoa, pode vir alguns pensamentos do tipo, se eu não fizer, ela não vai gostar mais de mim, eu não vou agradar, ela vai achar que eu não gosto dela. Então, tem muitas coisas que estão relacionadas a essa tolerância ao desconforto. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em estabelecer limites, dizer não, se posicionar, justamente por não conseguir lidar com o próprio desconforto. Sensacional, adorei. Obrigada e até Obrigada a próxima. também. Vamos falar sobre análise de alimentos com a Ana da Aquavita. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada por me receber. Muito bom te ter aqui e aprender tanto com você. Quando a gente pensa aí nessa questão de análise de alimentos, como que funciona? Que alimentos que são analisados? Então, hoje eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas todos os alimentos que são distribuídos, não, os alimentos que nós consumimos, eles são analisados. Então, hoje nós realizamos análises em peixarias, açougues, supermercados que fazem a fatiação de queijo, de presunto, de salame. Tudo isso que a gente consome passou por um laboratório que liberou aqueles alimentos para serem consumidos. Então, precisa ter essa avaliação. E é a própria empresa que solicita a ida de vocês para ver se está liberado? Isso mesmo. Hoje a gente tem um órgão fiscalizador, né? Aqui no estado de Santa Catarina é a SIDASC. Então, é ele que obriga as empresas e indústrias a realizarem esse tipo de análise.
Então, eles têm, né, um monitoramento periódico que as empresas precisam, né, fazer, e daí eles entram em contato com a Aquavita, a gente formaliza uma proposta e acaba fechando um contrato com essas empresas. E essa análise, ela precisa ser de quanto em quanto tempo? A análise de alimento é sempre em produção. Então, fiz uma produção, tenho que fazer análise. Então, é por lote analisado. Olha só. Então, como é importante a gente ter essas informações, ter para a gente buscar, né? Esse produto foi analisado, não foi? Porque a gente fala muito sobre diversas doenças, viroses, enfim, mas é tudo produto que não foi avaliado, né? Sim, sim. A maioria dos produtos que estão na prateleira, eles foram analisados. O que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes o tipo de armazenamento que esse produto teve pode ter tido algum tipo de contaminação. Então, acontece muito em supermercado, né? Vender algum tipo de produto e ele tem que ficar no armazenamento X, longe do calor, longe de luz solar, e acontece que não, né, não acontece isso. Às vezes o alimento ele não fica desse jeito. E aí, por conta disso, as bactérias que adoram ali, né, açúcar e tudo, elas acabam se proliferando no alimento e o alimento acaba estragando, né? Acontece a gente ir em algum local ou supermercado de pegar algum alimento e comer e o alimento não tá bom para o consumo, né? Isso é comum de acontecer. É verdade. E aí a gente fala em alimentos, a gente pensa também no leite materno. Como que tem essa relação que a gente estava conversando? Então, hoje na Aquavita vai fazer 6 anos que o laboratório realiza análise para os hospitais aqui de Santa Catarina, da Grande Florianópolis. A gente realiza análise de leite materno. Então, toda doação que é feita para os hospitais, cada lote, cada doação é feita uma análise para verificar se não tem nenhum tipo de contaminação microbiológica, coliformes totais, E. coli, né? A gente está lidando com o leite materno, ele é oferecido nos hospitais para tratar crianças que acabam nascendo Antes do tempo, prematuras, né? prematuras. Então, não podem, em hipótese alguma, tomar algum leite contaminado que tem algum tipo de micro-organismos. A gente fala muito aqui no programa sobre a doação do leite materno Que e legal. como isso é importante, porque realmente a Muito. gente sabe que os bebês estão lá e as mães foram afastadas, eles precisam Sim. ficar ali numa UTI neonatal Sim. e eles precisam desse alimento. E aí as pessoas falam, poxa, mas né, esse leite é bom? Qual é a Aham. qualidade desse leite? As pessoas têm essa... Sim. Então hoje a gente fica sabendo que esse leite é todo analisado. Todos são analisados. Então, todo lote doado para os hospitais passam por uma análise. Então, nada é entregue ali, nenhuma enfermeira vai utilizar aquele leite, né? Se não tiver passado por algum tipo de análise para verificar se está bom ou não. Que interessante, isso é bom a gente saber. E a gente também estava falando a respeito de natação. A gente sabe que tem várias escolas de natação, Sim. então todas as escolas de natação precisam que essa água seja analisada também, né? Também, piscina é uma fonte de bactéria. Então, tem que tomar muito cuidado. Piscina tem que estar bem tratada com uma quantidade de cloro ali que a legislação diz que tem que ter, porque realmente é uma fonte de bactéria, né? Então, todas as piscinas precisam passar por uma análise. Hoje tem uma legislação estadual que fala que a análise de piscina tem que ser feita mensalmente. Então, condomínios, né, ou essas escolas de natação, elas precisam mensalmente estar analisando a sua água. Olha como a gente, muitas vezes, sem informação, acaba... Quando as mães falam assim, eu quero uma piscina que seja sal. Então... Quando você me fala que é só o cloro que realmente mata a bactéria, aí a gente fica com uma dúvida, né? Todo tipo de tratamento de piscina que eles fazem alternativos, que são sal ou que é com ozônio, né? A gente tem muita piscina com tratamento de ozônio. Mesmo tendo esses tipos de tratamento, precisa colocar uma quantidade, pelo menos, mínima de cloro. Então, a legislação diz ali que pelo menos de 0,8 ali, que é o mínimo, tem que ter para conseguir matar as bactérias na água. E a gente pensando aí em bactérias, em matar água, como que a gente higieniza os alimentos? Porque muitas pessoas usam vinagre. Sim. Gente, isso é uma polêmica, uma grande polêmica. Mas o vinagre, ele não mata as bactérias, tá? O vinagre não vai matar, não adianta deixar de molho as frutas, os legumes de molho no vinagre, que ele não mata a bactéria. Hoje, para matar de forma eficiente as bactérias, tem que ser o cloro. Então, utilizar um pouquinho lá da sua que boa, hipoclorito, que a gente costuma ter em casa, né, para fazer a limpeza lá da nossa casa, para
realmente matar as bactérias dos alimentos. Por isso que aqui no Minuto Mamãe e Bebê eu sempre falo que quando a gente tem informação, a gente tá forte, né? A Sim. gente sabe por onde ir. E muitas vezes a gente tá fazendo algo que ouviu, a avó fazia, enfim, Sim. e não tá adiantando de nada, né? Não adianta, gente. O vinagre é bem engraçado, que às vezes eu vejo, né? Eu tô lá no Instagram, a gente vê alguma postagem, alguma coisa, ou alguém lavando o alimento. Então não tem o porquê, assim. Quer lavar, utiliza o cloro. Olha só que interessante. Ana, eu adorei as informações. Muito obrigada. Queria também que tu falasse um pouquinho como que a gente encontra a tua empresa, né? Para tirar dúvidas, enfim. E deixasse Instagram, enfim, que tudo pra legal. gente acessar. Então, pode acessar o nosso site, que é www.laboratorioaquavita.com.br, e tenho o prazer, né, queria muito que vocês nos seguissem também nas redes sociais, que é @laboratorioaquavita. Adorei. Muito obrigada Eu e que até a agradeço. próxima. Obrigada. Você já ouviu falar em dislipidemia? Quem vai nos trazer informações sobre esse assunto é a Lu, nossa endocrinologista. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada. Lu, quando a gente fala nesse assunto, o que a gente precisa saber? Primeiro, o que é dislipidemia? Dislipidemia, então, pode ser o aumento do colesterol total, né, na criança, que a gente, às vezes, não tem conhecimento de que isso pode ocorrer, né, a criança, sim, pode ter colesterol alto, pode ter triglicerídeos altos também, então, cada fator desse a gente vai considerar para diagnosticar uma dislipidemia. Por isso que é tão importante a gente fazer os exames de rotina. Quando o pediatra pede, vamos fazer o exame de sangue na criança. Não precisa. Então, é preciso sim. E já desde cedo a gente consegue acompanhar e ver caso tenha alguma alteração, né, Lu? Sim. Como a gente diz, a dislipidemia, o colesterol alto, ele é assintomático, né? Então, não tem como a gente saber. E a criança, a gente vai fazer a triagem quando ela é menor, se tem algum familiar próximo que tenha história de colesterol alto. Mas se o pai não faz exame, se a mãe não se cuida, não tem como a gente saber. E essa criança, às vezes, pode estar levando ao longo dos anos um processo degenerativo nas artérias e que isso, ao longo da vida, vai ter muito impacto, né? Então, a gente descobrindo isso com antecedência, a gente já consegue, com antecedência, tratar para evitar que no futuro essa criança tenha algum problema mais grave, é isso? Isso. E existem dois tipos, né? Existe a dislipidemia adquirida, que vem dos hábitos ruins, né? A gente tem que ter em mente, né, que o colesterol ele vem de origem animal. Então, assim, carnes gordas, leite gordo, queijos, são coisas de origem animal. As coisas de origem vegetal não aumentam o colesterol. E tem também a dislipidemia familiar, né, a hipercolesterolemia familiar, que a gente sabe que a dieta não tem tanto impacto nos valores, que tem mais impacto mesmo a história familiar. E dependendo da história que tiver, assim, né, se tiver tido algum óbito precoce na família, alguém infartou, teve um AVC com menos de 55 anos, é um fator de risco para, se o colesterol estiver num nível alto, a gente já começar a medicar desde criança. E quando a gente pensa nessa medicação, com que idade que é indicada a medicação e como que funciona para o resto da vida, a gente acompanha e pode parar, como que funciona essa análise, né? Quando a gente trata de uma hipercolesterolemia familiar, onde tem essa história assim, de um óbito precoce relacionado à doença cardiovascular, a gente precisa fazer uso da medicação para deixar estável, né, um LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 130, e provavelmente vai ter que ser usada
para o resto da vida, né? A gente acha muito impactante o resto da vida, né? Mas é um jeito de proteger essa criança e proteger esse adulto que vai ser um adulto saudável. Em relação a uma dislipidemia que tem origem de obesidade, de maus hábitos, se a gente conseguir melhorar essa parte, a gente consegue tirar a medicação uma hora ou outra. E a partir de que idade a criança pode ser medicada, Lu? Os estudos mais recentes falam que a rosuvastatina, que é um tipo de medicação, pode ser iniciada até com 6 anos. Mas a maioria dos outros medicamentos é a partir de 8, 10 anos. E é um medicamento diário, é comprimido, é gota? Como que funciona? É agulha, porque o endócrino adora agulha. Não, esse é comprimido mesmo, é comprimido diário. Então, todo dia a criança tem um comprimidinho para ingerir, e é isso que vai controlar. Ao longo dos anos, a dosagem muda, isso varia conforme o peso da criança, como que é? Não, varia de acordo com o exame mesmo, assim, se a gente na criança sempre começa com dose baixa, né, e vai fazendo os exames e fazendo o acompanhamento para ver se o colesterol ruim, né, que é o LDL, está baixando. A gente vai priorizar sempre a menor dose possível. E sempre checando também se a alimentação está na forma adequada também. Porque mesmo a gente fazendo uso do medicamento, a gente precisa ter uma coerência nos hábitos também. Então, toda essa questão de atividade física, de alimentação, a gente sabe que é fundamental. Então, não adianta a gente tomar o medicamento e, como você falou, ingerir bastante carne com gordura animal, enfim, coisas que vão levantar. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né, Lu? Sim, equilíbrio sempre. Os hábitos são os que mais impactam, principalmente na dislipidemia adquirida, assim, né? E outras coisas também são gorduras boas que a gente tem que ingerir, que às vezes a gente não fala, assim, né? O abacate, o azeite de oliva, o ômega 3 para casos onde são necessários, assim, né? Porque tem uma linha que fala para dar ômega 3 para todo mundo, mas não, o ideal são nos casos pontuais que realmente necessitam e tem um retorno bom. Adorei. Obrigada por essas informações, obrigada por ajudar a gente a compreender esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá a doutora Lu Correia e fala com ela, tira todas as tuas dúvidas, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a entender tudo sobre esse assunto. Lu, obrigada. Sim, obrigada também. E até a próxima. Adorei. Tchau. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Primer Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio.
Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Wilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.